Boa noite, amados. Paz seja convosco. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Glória a Deus. Abra o livro de Êxodo no capítulo 17. O tema da mensagem de hoje é o segredo da vitória. Eu sempre me esqueço. Nós temos feito aqui nesta igreja da Lapa sempre algo que possa semear a palavra. E nós temos a alegria de poder estarmos aqui e ouvir a palavra. No entanto, pessoas lá fora também gostam de ouvir a mesma palavra, a revelação da palavra de Deus. Então, sempre nós temos aqui o esboço da palavra, da revelação. E esse esboço você pode pedir ao irmão Douglas, à irmã Clarice, que sempre tem. E se não tiverem, eles tiram cópia e dão a você. Você que gosta de levar e guardar. E também os céus grava as nossas mensagens. E o Paulo edita essas mensagens. E você pode em CD, você pode levar e dar a alguém. Nós temos nesses dias distribuído muito dessas mensagens. E muitas pessoas têm sido abençoadas, sem nunca ter entrado nesta igreja. Muitas pessoas têm nos ligado, falando sobre esta bênção. Então saibam que isso está disponível com Paulo e com Douglas e Clarice nos esboços da palavra de Deus. Fiquem sentadinhos. Vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 8 até o versículo 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra em nossas vidas. Todos digam amém. Amém. Inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus. Então levanta-se Moisés e pede a Josué que se prepare para a batalha. Mas enquanto Josué ia para o vale,
Enquanto Josué se preparava para a guerra, Moisés separa Arão e Hur para um outro lugar. Enquanto Josué ia para o local da peleja, Moisés, Arão e Hur iam para o monte, para o outeiro. Josué levava soldados, lanças, armas. Moisés, Arão e Hur não levavam armas. Eles não tinham nenhuma arma à mão. Mas foi muito importante. E isso está registrado na história até os dias de hoje. Que o que Moisés, Arão e Hur faziam no outeiro era muito mais do que as armas que pelejavam no fronte. Eles oravam, eles buscavam a Deus, e enquanto tinham força para buscar a Deus, enquanto suas mãos estavam levantadas na direção de Deus, os inimigos eram derrotados. Josué poderia vencê-los com facilidade. No entanto, quando as mãos de Moisés se cansavam, pelo longo tempo de oração e de adoração, quando as mãos começavam a baixar, o inimigo começava a prevalecer e a vencer Israel. Importante que ao lado de Moisés estava Arão e Hur. Nós não podemos estar sozinhos nesta hora. Algumas pessoas podem dizer: eu amo Deus, eu creio em Deus. Mas você precisa de uma família ao teu lado. Não basta para você ser um cristão isolado, numa crença isolada. Quando as mãos de Moisés cansavam, ora Arão, ora Hur, ajudava levantando suas mãos, um do lado direito, outro do lado esquerdo. A própria palavra de Deus nos ensina que nunca devemos ir só. Sempre diz: vá de dois em dois. Exatamente por isso. Porque quando um cai, o outro o levanta. Quando as mãos caem, o outro ajuda a levantá-la. Quando o ânimo cai, o outro estimula. Isso serve para as nossas vidas. Isso serve para as nossas famílias. Quando o marido está abatido e a mulher também o fica, é terrível. Quando a mulher está mal e o homem também fica mal, é horroroso. Os servos de Deus precisam aprender que quando um está abatido, o outro está animado, para dar força. Num casamento, quando os dois caem, é o fim. Não tem mais nada a fazer. Por isso, quando você olha de lado e percebe que o outro abateu, segura um pouco, respira um pouco. Quando você percebe que ele levantou mal-humorado, desconfortado, sabe, controle-se um pouco. Por isso que o Senhor ensina nos provérbios que a palavra branda, a palavra mansa abranda o furor. Porque contra o furor, uma palavra moderada acalma. Furor com furor, da morte. Ira com ira, da morte. Por isso o Senhor sempre pede das nossas vidas sabedoria no tratar com o semelhante.
Moisés cansava, Arão o ajudava. A comunhão, o apoio, a ajuda. E o próprio texto diz que Josué não venceu os amalequitas pela força das armas, mas os amalequitas foram vencidos na história pela força da oração de Moisés, Arão e Hur. Importante também nesse texto, a guerra era lá na frente, os 13 estavam lá no outeiro. Você não precisa de estar pelejando para vencer a guerra. Você precisa estar orando, buscando. Nem sempre nós podemos estar no fronte da peleja. Nem sempre nós estamos no meio da luta. Mas quando começamos a orar, o Espírito de Deus intercede lá naquele lugar. Nós temos o poder de orar aqui e o Senhor parar alguém a milhares de quilômetros deste lugar. Nós temos o poder de orar aqui e curar alguém, abençoar alguém muito longe deste lugar. Então aprenda que não é a presença física, mas a presença espiritual. E aprenda que a peleja quase sempre ela é no campo espiritual. E com problemas espirituais, remédios espirituais. Problemas espirituais você não resolve no corpo a corpo. Josué tinha estratégias. Ele podia estabelecer soldados por aqui, soldados por ali. Este tipo de arma, isso são estratégias de guerra. Mas a estratégia do cristão não é bélica. A estratégia do cristão é o poder da oração e da intercessão. Quando você ora, as coisas no inferno, elas tremem. Domingo passado nós fizemos a segunda ministração das águas. E por alguns momentos ela fora tão poderosa que nós sentíamos o impacto no próprio corpo da ministração. Quando terminamos domingo, eu sentei ali porque não aguentava levantar, dado a perda de energia que representa essas ministrações. Mas eu sabia que Deus tinha neste lugar operado maravilhas. Eu sabia que Deus tinha quebrado maldições. Eu sabia que Deus tinha movido sobre vidas que aqui estavam. Eu sabia que pessoas saíram diferentes daqui. Eu sabia que pessoas aqui tinham sido tocadas milagrosamente. Quando eu entrei no meu gabinete, um copo de água que estava na minha mesa, ele levitava. E quando nós entramos, ele explodiu. E jogou de cacos todo o escritório. Eu me deitei no sofá e chamei os irmãos para interceder pela minha vida. Essa semana foi uma das semanas mais difíceis que eu passei. Porque eu nunca tinha sido ameaçado de morte. Essa semana eu fui. Eu nunca tinha sido ameaçado de sequestro. Essa semana eu fui. Ontem estava ministrando na casa da doutora Marda. Recebi um telefonema da pessoa dizendo: hoje é o seu dia. Eu disse: mas você sabe onde eu estou? Eu disse: sei onde estou. Ele tinha o telefone daqui, o telefone da minha casa, do meu celular,
da Mônica. Eu estive coberto ontem pelas orações que vocês levantaram aqui neste lugar. E eu fui cuidado e guardado por uma escolta celestial. Você sabe o que o inimigo queria exatamente? Que eu não fizesse o terceiro elo desta corrente que nós vamos fazer hoje. Ontem o delegado disse assim para mim: não vá à igreja, porque nós não temos como garantir tua vida na rua. Podemos garantir a tua vida na tua casa, mas na rua. E ele disse: na tua casa colocaremos lá autoridades guardando, você vai ter lá proteção militar, da civil, do antissequestro. Fui muito abençoado porque nossa igreja, nós temos entre nós irmãos advogados, delegados, juízes. E fiquei muito feliz ontem que pude ligar para um servo de Deus, um magistrado, e ele me atendeu e disse assim: paz. Fiquei muito contente, porque nós temos desde irmãozinhos mais humildes, simples, a homens cultos e abençoados. E eu fiquei muito feliz quando aquele magistrado disse: pode ir, que Deus está contigo e nós também estamos contigo. E ontem eu disse à autoridade: o que cerca a minha casa não é uma multidão de soldados e autoridades. O que cerca a minha casa é uma legião de anjos de Deus. Ele disse: mas você pode morrer. Eu disse: morrer para mim é ganho. E eu também sou como uma semente, um trigo, que segundo a palavra de Deus diz que quando o trigo morre, é aí que nasce a planta. Não tenho medo de morrer. Sempre digo: Deus, quando morrer, se possível, que eu possa morrer no púlpito da casa de Deus. Porque é o melhor lugar que um sacerdote quer, é descansar aqui, porque este é um lugar abençoado. E que a minha vida possa ser motivo de glorificação a Deus. Como será? Não estou preocupado. Não estou preocupado com os bandidos, os loucos, os varridos. Estou certo de que mais vale o exemplo de Moisés, de Arão e de Ur, do que todas as coisas. Houve um líder comunista no México, nos idos de 1944, e ele diz: é impossível a vitória comunista na terra antes de aniquilar o cristianismo. E ele dizia que era preciso matar todos os cristãos para que a revolução comunista pudesse crescer. E um outro russo, alguns anos depois, ele disse que o que impedia a evolução comunista era o amor que vinha dos cristãos. Porque o que fazia a revolução comunista era o ódio. E o ódio é o combustível do inferno. Alguns dias atrás, uma irmã aqui, magoada com alguém, e ela disse assim para mim: eu odeio tal pessoa. Eu disse: mas não diga isso. Ela disse: eu odeio. Na semana seguinte ela veio na igreja e não conseguiu ficar mais aqui. Eu disse: por que eu não consigo ficar mais aqui? Eu disse: o ódio é o combustível do inferno. Quando você tem ódio no coração, você não consegue permanecer onde está o amor. Por isso que o ódio destrói famílias.
Por isso que o ódio destrói comunidades, igrejas. Levanta-se pessoas contra pessoas. Machucam-se, ofendem-se. E ao invés de amar, elas exercitam o ódio. E o ódio traz miséria, morte, inferno, decadência. Se no teu coração tiver ódio, não há nada que possa fazer antes que seja tirado de você este espírito de destruição. Eu sempre digo aos meus queridos, não existe pior coisa do que mulher abandonada, homem traído, pessoas prejudicadas, porque elas ao receberem essas coisas, adquirem um ódio tenaz, algo portentoso, e as suas vidas se desgraçam enquanto prevalece esse ódio. Você vê às vezes ódio por pais, por filhos. Queridos, tire do teu coração tudo que representa este ódio. Eu dizia a vocês sobre a guerra dos amalequitas. No versículo 15, é levantado a palavra de fecho desse texto, quando ele diz: o Senhor é a minha bandeira. Ele reconhece historicamente que quem venceu o inimigo foi o Senhor. O Senhor foi aquele que deu a sustentação. A palavra de Deus diz, em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo diz a Colossenses 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Muitas pessoas estão degladiando, protestantes brigando com católicos na Irlanda. Aqui no Brasil, evangélicos muitas vezes se levantam contra os espíritas. Em alguns lugares, católicos contra evangélicos. Algumas vezes eu tomei ovadas e tomatadas na rua. Mas o nosso inimigo não é a religião. O nosso inimigo não são os espíritas. Os nossos inimigos não são católicos. Porque a palavra de Deus acaba de dizer que os nossos inimigos são espirituais. E atrás de uma religião existe algo. Atrás do cristianismo existe o poder do Senhor Jesus. Atrás de todo cristão existe o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não seja inimigo de pessoas. Receba em paz e bem todas as pessoas. Nós temos aqui no nosso meio irmãs que foram mãe de santo. Nós temos no meio da nossa igreja sacerdotes que vieram de todas as religiões. Não se levante contra as pessoas, porque para as pessoas há o amor de Deus, para as pessoas há a misericórdia, a clemência do Senhor. O que nós temos que aprender é de nos levantar contra aquilo que está por trás das religiões. Esses dias fui convidado para fazer um casamento num templo budista. Alguém disse, mas o pastor vai, vou, mas o senhor vai diante de Buda fazer a cerimônia? Eu disse, diante de Buda não, diante do Senhor Jesus. Falei, porque se o Buda estiver ali, ele está ali.
não está comigo. Porque eu não sou uma pessoa que estou para adorar o Senhor. Eu estou com o Senhor. A diferença de estar para e estar com. Onde eu piso, eu reivindico aquele lugar para o Senhor Jesus. São Paulo é do Senhor Jesus. Campinas é do Senhor Jesus. Eu vou no sambódromo, como nós já fomos, e pregamos e determinamos: o sambódromo agora é do Senhor Jesus. Algumas vezes fui à Bahia e determinei a Bahia do Senhor Jesus. Quantos servos de Deus estão lá pregando e trabalhando? Aprendam, queridos, que a nossa luta não é contra pessoas. Nós acabamos de ler. Nossa luta é contra potestades, principados, forças do mal. Quando alguém se levantar contra você, você não ora para derrubá-lo, ora para repreender aquele que está atrás daquela pessoa. Eu não estou orando para que esta pessoa que me ameaça seja destruída. Eu estou orando para que o que está atrás dele seja repreendido. Você tem ódio contra pessoas. Algumas pessoas são pessoas amadas tuas, da tua família, pessoas que te amam, pessoas que você quer bem. E às vezes ele muda de igreja e você vira as costas. Eu fico triste em algumas igrejas que nos chamam de primos. Diz: você não é meu irmão, você é meu primo. Porque nós não vamos estar lá no céu juntos. Existem pessoas que pregam que a igreja A, B, X, ela é do diabo, é liberal, é assim, é do outro jeito. Queridos, olhem para as pessoas com misericórdia. Olhe para as pessoas com compreensão. Olhe para as pessoas com amor. Agora repreenda o que está atrás. Repreenda aquele que está movendo sobre essa vida. Não tenha medo das ameaças da vida e das dificuldades da vida. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nossa vida do que o que está aí separado. Em 1985, eu passei um susto muito grande. Eu fui à África, exatamente nessa região de guerra. E no país que eu fui, eu não sabia que era tão terrível. E em Roma, quando subimos no avião, observamos que no check-in não tinha fila. E eu disse para a moça: e os outros passageiros? Ela disse: não chegaram. Aí a minha mala não foi automático. Ela diz: o senhor leva a mala. Num aeroporto moderno, você carregar a mala. Aí o avião parou, e eu subi com a minha mala, e entrei pela porta do avião, um Boeing 737, e disse: bom dia. E aí a moça me recebeu, e eu disse: onde é a poltrona 23? E ela disse assim: qualquer uma, pode sentar aí. O senhor é o único passageiro. E eu sentei no avião e o avião subiu. Foi o melhor atendimento que eu tive. Porque toda a tripulação só me servia. E eu tomei todas as águas que pude tomar, porque não tinha Coca-Cola, porque era um avião de um país islâmico e eles não tomam Coca-Cola. Eu achei bonito aquilo, um avião com um único passageiro. Mas quando desci, à meia-noite, no aeroporto, e quando vi aquele mundo tenebroso,
eu descobri porque que ninguém queria ir para aquele lugar. Para entrar com a Bíblia foi uma dificuldade, já contei para vocês. E os dias que eu lá passei foram dias tenebrosos. E a minha alegria foi muito grande quando eu pude voltar. E eu me alegrei quando pude sair do único hotel que tem na cidade e pude ir finalmente para o aeroporto às 6 horas da manhã para pegar um voo em direção a Madrid. E qual foi a minha surpresa? De que não pude embarcar. E eles queriam roubar o passaporte. Quando você perde o passaporte num país desse, você não sai mais. Porque sem passaporte, você é considerado um invasor e você não tem pátria, você não tem identificação. E aqueles dias, eu fiquei muito assustado, porque as pessoas morrem na rua, as metralhadoras ficam no meio da multidão, e quando você vê aquela multidão correndo pela cidade, você percebe alguns corpos que caem, tocados pelas balas disparadas. E todo mundo então trata de encostar numa parede, se guardar, porque eles atiram abertamente. E eu dizia: Deus, eu estou no inferno, me tira daqui. E naquele aeroporto, naquele dia, eu perdi o check-in, porque puseram alguém no meu lugar. E avião sobre avião que saiu, eu não consegui embarcar. E eles não respeitavam nada, bilhetes, absolutamente nada. E eu buscava Deus, eu orava a Deus, porque era impossível sair daquele país. E lá para 6 horas da tarde, encontrei alguém falando português. E eu disse: o senhor é português de onde? Ele disse: de Portugal, ora. Era um sacerdote católico, um padre. Eu disse: me ajude, que eu quero sair daqui. E eu não consigo falar, porque eu falo um pouquinho de francês, mas eles só falam em árabe, e eu não entendo, eu não consigo fazer o check-in. E aí então, o padre me ajudou. Me levou numa companhia que estava saindo em direção à Europa. E eu pude embarcar para Genebra. E quando me despedia do padre, eu dizia assim: Deus lhe pague. E eu falei: fico muito feliz de o senhor ter me abençoado. E ele me abraçou e disse: existem muito menos diferença entre nós do que as pessoas pensam. E eu abracei o sacerdote, eu beijei com amor, com alegria. E eles me ajudaram a embarcar. E eu pude tomar todas as Coca-Colas que tinham naquele avião e voltar abençoado. O amor constrói, está acima da diferença das pessoas. E as nossas armas são armas espirituais. Não são armas carnais. O teu problema não será resolvido com estratégia humana. O seu problema não será resolvido da forma que você quer. O seu problema não será resolvido até com diálogos, conversas e acordos. O seu problema será resolvido com oração, com oração, com oração. A sua vida começa a mudar quando o seu joelho se dobra. A sua vida começa a mudar quando as tuas mãos se levantam aos céus. E quando elas se cansarem, tenha ao teu lado irmãos que possam levantar as suas mãos e você continuar a vencer, porque enquanto as tuas mãos estão erguidas, a vitória te pertence. Diga assim: eu preciso dos irmãos ao meu lado.
Às vezes você diz assim, não preciso de ir na igreja. Para que igreja? Eu preciso da igreja da Lapa. Essa semana eu pude sentir como eu preciso de vocês. Ontem eu pude sentir como vocês são importantes para mim. Hoje eu posso avaliar como é gostoso estar aqui junto com vocês. Que proteção eu tenho aqui. Porque se existem mãos cansadas aqui, se existem pessoas desanimadas aqui, se porventura existem pessoas que estão esgotadas, estressadas aqui, existem outras que estão com as mãos fortes erguidas, clamando a Deus, buscando o Senhor, cuidando da minha vida. Oh, glória! Por isso, queridos, a sua luta não é material. A luta com seu marido não é pessoal. A luta com a sua esposa não é pessoal. A luta com seus filhos não é uma luta humana. Lute com armas espirituais e você poderá vencer. A palavra de Deus diz no livro de Lucas 10, 19: Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Você diz assim, que bom, sou crente. No século XIX, os batistas sentiam orgulho de ser batista. Eu sou batista. Meio século antes, os metodistas diziam sim, sou metodista. Me respeite, porque sou metodista. Alguns pentecostais, a partir dos anos 50, se orgulhavam por ser pentecostais. Não tenha orgulho e nem se ache absolutamente forte pela igreja que você frequenta, pela pessoa que você é, pelo salário que você ganha, pelos títulos que você tem. Se sinta importante por esta palavra, porque o Senhor nos deu. Eis que vos dou a autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. E é dele toda a autoridade sobre a sua vida. Você não é importante porque o que você sabe, pelo que você tem, pelos títulos que representa. Você é importante porque o poder de Deus está derramado pelo Espírito Santo sobre as suas vidas. Por isso, queridos, diga, eu sou muito importante. Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Se o Espírito Santo sair da tua vida, você é nada. 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 Para nada servem teus títulos, dinheiro, herança. Nada. Você não é nada. O amor de Deus está sobre nossas vidas. E é muito importante que você aprenda a levar as cargas uns dos outros. A igreja de Cristo é chamada de seu corpo. Me ajude a levar a minha carga, Josias. Eu ajudo você a levar a sua carga.
Neemias é um livro abençoado no Velho Testamento. E Neemias é exatamente um abençoado, porque ele estava bem, ele era copeiro do rei, ele estava lá bem tranquilo. E alguém diz: nossos irmãos em Jerusalém estão sofrendo, estão lá na miséria. E Neemias chora, pede a Deus que lhe dê o direito de ir abençoar os seus irmãos, pede a autoridade do rei para ir a Jerusalém, e vai e constrói os muros. E depois Esdras constrói o templo. Carregai as cargas uns dos outros. Pega o irmão do teu lado e diz assim: irmão, o que eu posso fazer por você? E se ele disser assim: não precisa fazer nada, diga assim: eu estarei orando pela sua vida. Oh, grande Deus, permita que sobre esta igreja o seu amor seja ministrado com todo o poder e com toda a unção. Oh, Senhor da graça, nós ministramos sobre este povo uma dose dupla de amor, de amor, de amor, de amor. O amor norteia nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, nós quebramos toda a base, toda a raiz do ódio, porque o ódio não está sobre nós, o ódio não está neste lugar, não está em nossa casa, não está em nosso trabalho. Em nome do Senhor Jesus, potestades e principados que estão acostumados ao oportunismo do ódio, se retirem, pede em retirada, porque estas vidas estão debaixo do amor. Essas vidas estão debaixo da graça, debaixo do evangelho do amor. Nós não queremos estar debaixo de uma razão social, de um nome, mas estamos debaixo do amor de Deus. Nós nos levantamos contra os problemas espirituais, potestades e forças do mal. Nós nos levantamos contra vocês, e os nossos braços não estão desanimados. Levantem os braços, queridos, todos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós buscamos a tua presença, nós clamamos pelo teu poder, nós cremos no poder sobrenatural. Caia em nome de Jesus todos os demônios, todos os principados, todas as forças malignas. Cai, cai, porque não tem poder de prevalecer. Oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus, seja o poder de Deus manifesto. Sim, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos a Ti, nós glorificamos o Senhor porque Tu és Deus, porque o Senhor tem amparado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem sido fiel dia após dia. Ó Eterno, no nome de Jesus, toda honra, toda glória, toda exaltação, porque o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos dado escape, o Senhor tem sido nosso refúgio e nossa fortaleza. Tu, ó Deus, ó Santo de Israel, o Senhor tem sido a nossa luz, o Senhor tem sido o único que tem pelejado a nossa frente e nos garantido a vitória. Por isso a Ti a honra, o louvor, a exaltação, a glorificação, a Ti toda a adoração, ao Senhor toda a reverência, ó Deus, porque não há Deus além de Ti, não há ninguém digno de toda a adoração, de todo o elogio. Ó Senhor, diante de Ti rendemos nossas vidas em gratidão, em louvor, em glorificação, porque Tu és Senhor, porque Tu és Deus. Nós te bendizemos pelo que Tu és, ó, o único Deus santo, o único Deus vivo, o único Deus que tem nos abençoado. Ó, glorificado e exaltado Senhor. Fiquem de pé, levanta as mãos para os céus, mãos abaixadas é sinal de derrota, mãos abaixadas é sinal de derrota. Se tiver alguém com as mãos abaixadas ao teu lado, pegue na mão dele, levante-a. Ó Espírito de Deus, poder do Senhor,
nós quebramos as hostes malignas que operam sobre nossas vidas. Pai, nós cremos que o Senhor é autoridade sobre nós. Nós cremos no poder da fé, na graça. Senhor, afasta os inimigos, quebra os inimigos, em nome de Jesus. Caiam por terra, na autoridade do sangue de Jesus. Caiam, 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 porque o poder de Deus é sobre nossas vidas. Levante as mãos para os céus. A graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, seja sobre nós aqui reunidos e sobre o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Um abração e vão com Deus.